Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Você se lembra bem? O evangelho de ontem, domingo, está um pouquinho atrás. Evangelho de Marcos também, capítulo 1, versículo 21 e seguintes. Jesus entra naquela sinagoga em Cafarnaum. E quando Jesus lá está pregando e ensinando, o demônio se manifesta. E ele começa aos gritos naquele homem a dizer: eu sei quem és, o Santo de Deus, que há entre nós e ti, Jesus de Nazaré, vieste aqui para nos perder. Impressionante que diante da presença de Jesus, Jesus nem tinha feito nada, Jesus estava ali presente. Jesus estava ali para ensinar aquele povo na sinagoga. Mas o demônio, presente, infelizmente, naquele homem, do qual ele tinha tomado posse, foi obrigado a se manifestar. E veja, ele foi obrigado a se manifestar. Às vezes nós pensamos que o fato de então ele se manifestar, isso é porque ele é forte, não ao contrário. Para ele era muito mais importante ficar escondido, disfarçado. Ele já estava naquele homem, já tinha possuído aquele homem. Ele podia continuar quietinho, ninguém se havia percebido da presença dele, possuindo o coitado daquele homem. Mas veja, diante de Jesus, diante da presença de Jesus, o demônio não aguentou. E não aguenta. Ele foi obrigado a se manifestar. E daí Jesus o expulsou. Esse foi o evangelho de ontem. E hoje, nós já estamos no capítulo 5 de São Marcos. Um outro fato distinto, numa outra ocasião. Veja então a providência de nesses 2 dias caírem esses 2 evangelhos. Jesus chegou àquela cidade dos Gerazenos. E daí também vem ao encontro dele. Porque Jesus entrou naquele território. O demônio, aliás, aquela legião de demônios, você já escutou o evangelho, você viu, não era um só. Ele mesmo foi obrigado a dizer que nós somos uma multidão. Que coisa triste, meu Deus, aquele homem ser possuído por uma legião. Quando se fala em legião, você sabe que se trata de coisa de exército, de pelotão. Não eram somente, era uma legião inteira, que estava ali se apossando daquele homem. Mas aquela legião não aguenta a presença de Jesus. E é obrigada a se manifestar. E veja, ele vem na direção de Jesus. E coitado daquele homem, como narra aqui no Evangelho, ele morava nos túmulos, vivia no cemitério, e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque muitas vezes tentaram prendê-lo por causa dos estragos que ele fazia, mas corrente alguma, corda nenhuma conseguia segurá-lo. Aquela legião rebentava tudo. Mas naquele dia, ao ver Jesus, é a narração do Evangelho, versículo 6. Ao ver Jesus, ao longe, ele correu e prostrou-se diante dele. É o que diz o versículo 6. Eu vou repetir. Ao ver Jesus, ao longe, ele correu e prostrou-se diante dele. Com voz forte, ele clama. Você pode imaginar o que seja clamar e com voz forte, naquele homem indomável, que amedrontava todo mundo. O que foi que ele gritou? Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Igualzinho a narração do capítulo 1. A mesma coisa que aconteceu lá na sinagoga em Cafarnaum. Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus, não me atormentes.
uma vez que ele se manifestou, Jesus o expulsou. Sai desse homem, espírito impuro. E impressionante que os próprios demônios pediram para que Jesus permitisse, porque veja, Jesus tinha autoridade sobre eles. Eles pediram a Jesus que permitisse que eles fossem e tomassem conta daquela manada de porcos. Como narra aqui, estavam lá na colina, aquela manada de porcos. Eles pediram permissão para Jesus. E Jesus consentiu. E eles se apoderaram dos porcos, e como justamente o que ele faz é estragos, preste bem atenção, o que ele faz é estragos, aquela manada de porcos se precipitou montanha abaixo e se jogou naquele lago, e toda aquela manada de porcos morreu. Tudo isso nos fala. Por que é que os porcos quiseram e pediram permissão para ir para a manada de porcos? Você sabe muito bem que Deus havia proibido ao povo de Israel, ao povo judeu, de comer carne de porco. E havia uma razão nisso. Era um país muito quente, você sabe todos os riscos de carne de porco. Naquele tempo não havia geladeiras, e Deus cuidava com um cuidado especial do seu povo, porque ele precisava daquele povo, era através daquele povo que viria o Salvador. Aquele povo era o povo de Deus, então Deus tinha um cuidado especial dele. Por isso também essa prescrição de não comerem carne de porco. Mas veja, aquele povo daquele lugar não somente fazia isso, mas eles criavam porcos. Para dizer a verdade, eles estavam criando pecados. Eu vou repetir, era mandamento de Deus. Eles eram proibidos de comer carne de porco e, portanto, também de criar porcos. E aquele povo criava porcos como se cria gado. Era uma manada de porcos que havia naquele lugar. Como os outros todos não criavam, o povo desse lugar criava porcos como se cria gado. Para quê? Para vender para os outros. Os outros não criavam, mas às escondidas, assim como se passa droga, às escondidas se passava carne de porcos. Portanto, era uma criação de pecado, era uma comercialização de pecado. Acho que você já está entendendo tudo. Foi por isso que os demônios pediram para tomar posse daquilo que já era coisa dele. Ali havia pecado, ali havia indústria de pecado, ali se fabricava pecado, e ali se vendia pecado, ali se comercializava pecado. Daí eles queriam ir para aquilo que era deles, e Jesus permitiu. Como se a gente dissesse sujeira com sujeira. Que você vá para os porcos, que essa legião de demônios vá para essa legião, para essa manada de porcos. E eles foram e fizeram todo aquele estrago. Mas veja ao contrário. Quando Jesus chegou lá naquela sinagoga e entrou na sinagoga para falar, os demônios não aguentaram. Tiveram que se manifestar e Jesus pôde expulsá-los. E aquele homem ficou livre. Também agora, o coitado desse homem possuído por uma legião inteira, um homem que vivia nos cemitérios, um homem que se machucava, um homem que se feria, um homem que ninguém conseguia segurar, nem cordas, nem correntes. Mas quando Jesus se aproxima, de longe, ao avistar Jesus, aquele homem corre precipitadamente na direção dele e se prostra. Quer dizer, se joga de joelhos no chão, gente, diante de Jesus. E o que aquele homem, possuído pelos demônios, é obrigado a dizer, é isto:
que tens a ver comigo? Jesus, Filho do Altíssimo. Ele mesmo está confessando, ele mesmo está proclamando que Jesus é o Filho do Altíssimo. Ele é obrigado a confessar, ele é obrigado a proclamar. Gente, é por isso que, primeiro, nós precisamos levar Jesus para a nossa casa, e Jesus precisa reinar nas nossas casas. Jesus precisa reinar nas nossas famílias. E segunda coisa importantíssima, o pecado não pode existir. O pecado não pode ser cultivado, o pecado não pode ser criado, o pecado não pode ser industrializado, o pecado não pode ser comercializado nas nossas casas, nas nossas famílias, no nosso lugar de serviço. Não pode. E não pode por quê? Porque onde está o pecado, aí está a coisa que pertence a ele, que pertence ao demônio. E é claro, onde o pecado está, o demônio vem. Onde o pecado está, o demônio vem, porque o produto do demônio é o pecado. Eu vou repetir. O produto do demônio é o pecado. E então, onde está o pecado, aí está a coisa dele. Se eu e você acolhemos, infelizmente, o pecado na nossa vida, nós estamos com o produto do demônio. E ele se sente no direito de vir e tomar posse daquilo que é dele. Se nós temos pecado na nossa casa, se nós permitimos a entrada do pecado na nossa casa, se nós cometemos pecado na nossa casa, se nós permitimos que essa pouca vergonha entre na nossa casa, de vídeos, de filmes, de revistas, que hoje nem precisamos mais chamar de revistas pornográficas, porque existem aquelas pornográficas, chamadas pornográficas, só para dar um pouco mais de ibope, mas na verdade não são somente aquelas revistas que já vêm dentro do plástico e são compradas assim nas bancas. Não, mas as revistas que andam até nas mãos das nossas crianças, infelizmente já são obscenas. Infelizmente. E veja que tipo de obsceno. Pegando a mulher, a coisa mais linda que Deus fez para ser esposa, para ser mãe, para ser educadora, para ser o coração da casa, e faz dela objeto de prazer, objeto de sexualidade. Eu não sei como é que as mulheres aguentam ver isso. Eu não sei como as esposas, como as mães aguentam ver isso e permitem ver isso, permitem isso entrar nas próprias casas. Não dá para compreender. Não dá para compreender esse comércio de carne que parece açougue. Sim, porque muitas revistas e muitos vídeos, muitos filmes parecem açougue, demonstração de carne humana, de carne feminina, da sua carne, mas de carne de pessoas que foram feitas para ser mãe, para ser educadora, para serem as nossas mães, as nossas formadoras. Gente, é enxovalhar a coisa linda que Deus fez. Daí você percebe, é igualzinho criar porco dentro de casa. Me desculpe. O mínimo que vai ter dentro da sua casa, se você cria porco dentro da sua casa, são moscas e todos os tipos de insetos, de bichos, de sujeira. Verdade ou não é? Como é que a gente vai reclamar que haja moscas, que haja bichos na nossa casa, se nós criamos porco dentro da nossa casa? Me desculpe falar assim, mas é a realidade. Nós precisamos ser alertados, precisamos acordar. Precisamos. E Deus está querendo nos acordar, porque uma coisa muito importante, que eu tenho repetido várias vezes aqui, infelizmente, uma das coisas que a tentação fez, foi ir tirando pouco a pouco, a nossa autoridade de pais. E desculpe, nós, pais e mães, nos tornamos uns bobocas dentro de casa. Me desculpe. Sem autoridade nenhuma, sem voz de comando nenhuma. Gente, quando eu falo autoridade, eu não estou falando brutalidade, eu não estou falando grito, xingo, surra.
Não estou falando autoritarismo, não. Eu estou falando autoridade. E eu tenho repetido aqui, inclusive, que a palavra autoridade vem de autor. Autor é aquele que faz. Quem faz um quadro muito lindo, quem faz uma imagem, uma estátua, é o autor. Portanto, ele tem autoridade sobre aquilo, porque ele é o autor. Aquele quadro, aquela obra de arte é dele, é dele. Portanto, ele tem autoridade sobre aquilo. Deixa eu dizer, você tem uma autoridade conjunta com Deus, assim como muitas vezes nós temos conta conjunta, e daí marido e mulher mantêm uma conta conjunta no banco, é muito interessante, muito bonito isso, porque daí os dois administram o dinheiro. Você tem uma autoridade conjunta com Deus sobre os seus filhos, porque os seus filhos são obra de Deus e sua. Não é só sua, mas Deus também não quis que fosse só dele. É uma obra conjunta. Que beleza, Deus não quis fazer sozinhos os nossos filhos. E Deus não deixou somente para nós, criaturas humanas, não. Deus quis que nós nos associássemos à sua obra de criação. É uma obra conjunta. Os nossos filhos são criados por Deus e por nós. Você é sócio, você é sócia de Deus. Entenda eu falar assim, você é compadre. Você é comadre de Deus, porque compadre quer dizer pai em conjunto. Comadre quer dizer mãe em conjunto. E comadre, madre no latim, padre no latim, pai, mãe. Você é compadre de Deus. Muito mais do que dos seus compadres. Nem tem termo de comparação. Você é comadre de Deus. Quer dizer, você é mãe, você é pai em conjunto com Deus. E você tem a autoridade conjunta com Deus sobre os seus filhos. Mas justamente o demônio trabalhou muito bem, a tentação foi trabalhando devagarzinho, durante anos a fio, e foi tirando, e nós fomos deixando que ele tirasse. Como se chegasse alguém aí, e fosse tirando as coisas do seu bolso, fosse tirando coisa por coisa do seu bolso, tirasse sua sandália, seu sapato, fosse tirando as suas coisas. Ele foi tirando, e nós ficamos nus, gente. Ficamos sem autoridade. É triste isso, mas quanto o pai, quanto a mãe não sabem o que fazer. Eu não estou culpando você, não. Eu não estou jogando na sua cara, eu não estou trazendo mais um problema para cima de você. Além de você não saber o que fazer, não ter mais voz ativa, não ter mais autoridade, ainda vem o padre dizer na minha cabeça que eu não tenho autoridade, que eu perdi a autoridade. Não, eu não estou reprovando você. Pelo contrário, eu estou lhe trazendo o remédio. E sabe por que é que nós fomos perdendo a autoridade? Sabe por que o demônio pôde ir tirando a nossa autoridade? E muito pai e muita mãe não tem autoridade mais nenhuma sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre a sua família. Me desculpe, a sua casa ficou uma desordem só. Seus filhos fazem o que bem entendem, eles entram na hora que querem, do jeito que querem, saem na hora que querem, fazem o que querem, dispõem, resolvem. E o pior, com que idade quiser. Hoje meninos e meninas de 11, 12, 13 anos, 14 anos estão decidindo da própria vida. Eu me recordo quando, não faz um mês ainda, num daqueles programas que nós fazemos nas terças-feiras de noite, o Ricardo comanda, depois eu e a Luzia respondemos as perguntas que vêm, trocando ideias. Veio justamente a pergunta de um homem, dizendo: a minha filha tem 13 anos, e eu sei que ela já mantém
relações sexuais com o namorado que tem 17. E agora eles resolveram casar e querem se casar. O que é que eu faço? Quando nós vimos essa pergunta, nós olhamos um para o outro. Não é que não tivéssemos resposta, nós ficamos pasmos, principalmente, veja, a tristeza de um pai ter que perguntar para um programa da televisão. E ainda bem que ele teve a quem perguntar, que podia responder bem a ele, e não responderia como em geral se responde. Mas que tristeza um pai ter que perguntar o que ele faz, porque a filha dele de 13 anos namora um rapaz de 17, os dois já mantêm, e o pai sabe que os dois já mantêm relações sexuais, e que agora resolveram se casar. E querem se casar mesmo, dizia ele, e ele não tinha voz contrária, autoridade contrária, para eles largarem dessa decisão de se casar. Graças a Deus você não chegou a esse ponto. Mas dá uma checadinha na sua vida, na sua casa, na sua família. Em que grau está a sua autoridade? E deixa eu dizer uma coisa importante: a sua coautoridade, a sua autoridade conjunta com Deus. E agora eu chego à coisa mais importante. Por que é que nós pais perdemos a autoridade sobre os nossos filhos e sobre a nossa casa, a nossa família? Porque infelizmente nós ausentamos Deus da nossa casa. Nós ausentamos Deus da nossa casa. Não é que Deus foi para longe da nossa casa, não. É que nós fomos colocando cada vez mais Deus para fora da nossa casa. Fomos colocando. Deus não quereria se afastar. E nunca quis. E graças a Deus Ele não abandonou você. Mesmo de longe Ele está te acompanhando. Mesmo que você tenha desterrado Deus da sua casa, Ele não te abandonou, não, e não abandonou a sua casa. Mas infelizmente, porque você foi distanciando Deus, na medida que você foi distanciando Deus da sua casa, da sua família, o outro foi entrando. Você me entendeu? É como água, gente. Se você tem margens, a água não chega. Imagine que você tem um barranco dessa altura, e a água vem, a água bate no barranco, é uma margem boa, a água não entra. Mas imagine se você vai tirando esse barranco, tirando essa margem, vai diminuindo, e vai diminuindo cada vez mais para dentro. O que acontece? A água vai entrando, na medida que você vai retirando a barreira, a água já está entrando. Você não precisa convidar a água para entrar, não precisa fazer força, não precisa empurrar a água com rodo para ela vir, não. Ela já vai chegando, já vai entrando. Infelizmente nas nossas casas, deixa eu falar agora franco, o demônio foi entrando e foi tomando posse. Infelizmente muitas vezes a nossa casa chegou a ser como aquele homem coitado, possuído por uma legião, porque nós ausentamos Deus da nossa casa. Porque assim, na hora que você tira a luz, as trevas já entraram. Existem essas lâmpadas de graduação, né? Lá o botão onde você liga e desliga, não é apenas de ligar e desligar, mas tem uma graduação. Tanto assim, na hora que você liga, não está a luz forte, mas na medida que você vai mexendo o botão, aumentando, a luz vai aumentando também e clareia. E você pode também ir diminuindo até apagar. Na nossa vida é assim.
na medida em que nós vamos retirando a luz, as trevas já estão chegando. Luz e trevas são assim, gente. Luz e trevas são assim. É por isso, e agora chegamos ao importante do importante, que você tenha Jesus presente na sua casa. Porque se Jesus está presente na sua casa, tenha certeza, o demônio não tem como estar lá. Legião nenhuma tem como estar lá, não tem. Porque assim como naquele dia que Jesus chegou à sinagoga de Cafarnaum, apenas pela presença dele, o demônio teve que se manifestar, e daí Jesus o expulsou. Assim como o coitado desse homem, que andava vivendo nos cemitérios, no meio dos túmulos, que ninguém conseguia dominar, se machucando, se ferindo, na hora que Jesus se aproximou daquele território, e daquele território terrível, onde se criava porcos, onde se comercializava, onde se criava pecados, onde se comercializava o pecado, na hora que Jesus entrou naquele território, o demônio não aguentou, e aquele homem coitado veio correndo, precipitado na direção de Jesus, e se prostrou, e já foi falando e confessando que ele era o Filho do Altíssimo. Tenha certeza, se Jesus está na sua casa, o mal não vai aguentar, as trevas não vão aguentar, e tenha certeza, mais dia, menos dia, a luz vai vencer, mas é preciso que você tenha Jesus na sua casa, Jesus presente na sua casa. É preciso que você leve Jesus para a sua casa e ele esteja lá. Aqui nesse rincão, não faz muito tempo, foi no mês de dezembro, esteve Dom Terra, bispo auxiliar de Brasília, grande teólogo e grandíssimo biblista. Foi ele quem fez a pregação. Ele me assustou um momento, porque ele disse: você precisa ter o sacrário na sua casa, com Jesus presente. Eu me assustei, porque Dom Terra tinha dito: você precisa ter o sacrário na sua casa, com Jesus presente. E o meu susto foi porque é raríssimo isso. O sacrário com Jesus presente está nas igrejas, nas capelas onde o bispo permite. O fato de uma casa de família ter numa capela o sacrário com o Santíssimo presente é coisa raríssima. É por uma razão muito importante que isso é consentido. É uma grande exceção. E Dom Terra estava dizendo: é preciso que você tenha o sacrário dentro da sua casa, com Jesus presente. Mas ele logo continuou dizendo: porque o mesmo Jesus que está na Eucaristia, está na palavra, está no livro da palavra, e Jesus está presente na oração, disse ele, porque ele mesmo disse, está no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles, e tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo darei, porque onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então dizia Dom Terra: onde há oração, onde a família reza, Jesus está presente. O sacrário se faz presente com Jesus nesse sacrário, quando a palavra de Deus está lá, quando a palavra de Deus é lida, é meditada. Jesus está presente quando se reza na casa, quando se reza na família, porque foi a promessa de Jesus.
Quando 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles, e por isso tudo aquilo que pedirem, lhes será concedido, porque onde 2 ou mais estão reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Gente, é isso mesmo. A sua casa precisa tornar-se um santuário. Desculpe, a sua casa não pode de maneira nenhuma ser indústria, fábrica de pecado. Assim como aquele povo cultivava porcos, portanto, cultivava pecado, porque era proibido a eles comerem carne de porco, e por isso era proibido a eles venderem carne de porco, e eles faziam isso, e eu repito, eles criavam porcos como se cria gado, em quantidade, porque era um comércio muito rendoso. Às escondidas, eles que criavam, vendiam coisa proibida, vendiam pecado. Deixa eu dizer, a sua casa não pode ser fábrica de pecado de maneira alguma. E você precisa ir retirando da sua casa, bem rapidinho, tudo aquilo que é pecado. Para que você ter na sua casa as revistas que talvez, infelizmente, ainda entrem na sua casa? Para que ter isso lá? Me desculpe, se você tem lixo, se você traz sacos de lixo para dentro da sua casa, o mínimo que vai ter na sua casa é mosca, barata, formiga, tudo que é bicho, além de micróbios de toda espécie. É verdade ou não? Para você não ter isso na sua casa, você não pode ter lixo dentro da sua casa. Gente, é preciso tirar todo o lixo de dentro das nossas casas. Eu não sei quando é que a gente vai compreender que além de ser lixo, e um lixo humano, porque está pondo no lixo as nossas mães, as nossas esposas, as nossas irmãs, aquelas que Deus criou para serem as nossas formadoras, as nossas educadoras, aquelas que Deus criou para ser o coração da humanidade. Há uma imprensa infeliz fazendo disso lixo, e lixo sujo, e a gente cria isso dentro de casa, a gente cultiva isso dentro de casa, e fica folheando, e fica vendo, e fica gostando, e deixa nas mãos das crianças, e fica lá, lixo à solta. O que é que você espera? Nós temos que acabar com todo esse lixo, o lixo das revistas, o lixo dos vídeos, o lixo dos programas, o lixo dos filmes. Temos que acabar nas nossas casas com o lixo dos nossos palavrões, dos nossos xingos, dos nossos gritos. Temos que acabar. Nós temos que desterrar da nossa casa toda a malícia, toda a pornografia, toda a impureza. Temos. E deixa eu dizer, se os outros não se importam, você tem que ser o guerreiro da sua casa. Você tem que ser a guerreira da sua casa. Você pode logo dizer, mas eu estou lutando sozinho, eu estou lutando sozinha, ninguém está lutando junto comigo. Não é verdade. Graças a Deus não é verdade. Porque logo de cara, Maria, a mãe de Jesus, está lutando com você. Ela que é mãe, ela é a primeira a querer que a sua casa seja limpa, que a sua casa seja purificada. Tenha certeza, se você se põe a lutar para desterrar da sua casa todo o lixo, saiba que ela, Nossa Senhora, a mãe de Jesus, a sua mãe, ela está com você, ela está ao seu lado. E porque ela está, gente, os anjos podem aplaudir. Você não está lutando só, porque ela, Maria, está, os anjos estão. E que beleza, se você se põe em luta, é aquilo que acontece aquilo que é dito naquela música. Há anjos voando, você não sabe mais se foi o céu que desceu, ou se foi a sua casa que subiu. Tal é a quantidade, a revoada de anjos, e você sabe que os anjos são lutadores, são guerreiros. Uma vez que ele vê que você, que é pai,
muito mais ainda, você que é mãe, você está lutando para desterrar o mal, o pecado, o lixo da sua casa. Os anjos que são guerreiros, eles vêm, o céu desce à sua casa, você não está lutando sozinho. Gente, na mesma proporção que se você cria pecado, industrializa pecado e comercializa pecado na sua casa, os demônios vêm, legiões de demônios vêm e tomam posse de tudo, e veja, só causam estragos. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. O que aconteceu lá naquele território? Eles entraram nos porcos e fizeram o maior estrago. Aqueles porcos se precipitaram e vieram montanha abaixo, do jeito que o diabo gosta, né? E aquela manada inteira de porcos se precipitou na água, se afogaram, morreram, morte por tudo que é lado, do jeito que o diabo gosta. Sabe por que eu estou dizendo do jeito que o diabo gosta? Vai comigo lá para o Evangelho de São João, capítulo 10, que é o Evangelho do bom pastor. E é muito lindo isto. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10 também, é fácil a gente guardar e memorizar isso. João, Evangelho de São João, 10, capítulo 10, versículo 10, que diz: o ladrão, que é o demônio, só aparece para roubar, matar e levar à perdição. Eu, Jesus, vim para que os homens tenham a vida e a tenham em abundância. Gente, Jesus veio para que nós tenhamos vida e tenhamos em abundância, e por isso tenhamos ordem, tenhamos saúde, tenhamos alegria, tenhamos felicidade, tenhamos tudo isso. Foi para isso que Jesus veio, e onde Ele está, a alegria, a felicidade, a realização, a paz, a ordem, a progresso, a prosperidade. Mas veja, o próprio Jesus declara: o ladrão só aparece, ele só vem para roubar. E como ele tem roubado os nossos filhos, roubado os nossos casamentos, roubado o seu casamento, roubado o seu marido. Verdade ou não é? Ele só vem para roubar a nossa saúde, roubar o nosso dinheiro. E nos deixar na penúria. Ele é disfarçado. Ele no começo dá tudo, mas depois ele vem só para roubar, matar e levar à perdição. Gente, o que ele faz é causar estragos. Se você vai ver bem, as desordens que existem na sua casa e na sua família, os estragos que existem na sua casa, as coisas ruins que estão acontecendo, não vá dizer que é Deus que está causando, não, bem ao contrário, é que inclusive o demônio Eladino, ele é como aquele que dá o tapa e esconde a mão. Além de tudo, ele nos causa tudo isso, ele causa a maior desgraça na nossa casa, a maior desordem, o maior estrago na nossa casa. A palavra é pesada, mas ele causa a maior desgraça dentro das nossas casas, e depois é desgraça sobre desgraça numa avalanche, assim como aqueles porcos vinham se precipitando montanha abaixo. É desgraça em cima de desgraça nas nossas casas, nas nossas famílias, na nossa vida. É isso que ele sabe causar, é isso que ele gosta de causar. Nós temos que deixar de ser tolos. E é por isso que temos que deixar de vez o pecado e todo o pecado. Então eu volto lá onde eu estava dizendo. Assim como onde existe o pecado,
legiões de demônio avançam em cima, onde há alguém lutando para limpar o pecado daquele lugar, daquela casa, daquele lugar de serviço, os anjos vêm, gente, porque esse é o papel deles. Eles são lutadores, eles estão em ordem de combate a nosso favor. Eles são os lutadores lutando junto conosco. Pega para mim aquele livro dos anjos, é importante. Eu tive a graça de escrever aquele livro a respeito dos anjos, e um dos aspectos que mais eu mostro, graças a Deus, mostro porque é assim. Os anjos são combatentes, eles são guerreiros a nosso favor, e o bonito é isso, onde há alguém lutando, eu repito, talvez você sinta que está só, e mais ninguém está lutando com você a seu favor. Não é engano, talvez não haja pessoas, talvez nem seu marido esteja lutando com você, talvez ele esteja lutando ao contrário. Você luta de um lado e ele desfaz do outro. Talvez os seus filhos desfaçam o que você faz, mas saiba, você não está só não. Se você está lutando, se você tem esse propósito, essa decisão de desterrar o mal e o pecado da sua casa, os anjos estão aí. Eu repito, na mesma proporção que os demônios vêm, onde há pecado, os anjos vêm em muito maior quantidade. Gente, legiões de anjos vêm à nossa casa, habitam a nossa casa, estão conosco na nossa casa, guerreando ao nosso favor, se você está lutando para desterrar o pecado da sua vida. E aí acontece aquilo que aquela música nos disse. Você não sabe se a sua casa subiu ou se o céu desceu, porque são anjos subindo e descendo por todos os lados. Graças a Deus, é isso mesmo, faça a experiência. Mais ainda, se graças a Deus você tem a palavra de Deus na sua casa, se você usa a palavra de Deus, se você usa a Bíblia na sua casa, se você na sua casa, graças a Deus, reza, se há oração na sua casa, os anjos vêm, eles gostam de ambiente onde existe oração, porque eles, além de serem guerreiros, eles são os grandes orantes. A função deles no céu é louvar a Deus, é rezar, é adorar, é cantar. E onde existem pessoas, mesmo que esteja você sozinha, sozinho, se você reza mesmo na dor, no sofrimento, na luta, saiba que os anjos vêm, e eles estão orando junto com você. Mas como eu disse, Nossa Senhora está com você, os anjos estão com você, os santos, a partir dos santos da sua devoção, estão com você. Hoje nós estamos celebrando Dom Bosco, grande educador, o pai dos jovens, ele que justamente teve de Deus essa missão de cuidar dos jovens, de cuidar dos filhos dos outros, porque eram rapazes e rapazes soltos, largados, naquela cidade de Turim, que era o polo industrial maior em toda a região da Europa, e por isso justamente acontecia uma sucata humana na cidade de Turim. E Dom Bosco foi suscitado por Deus para acolher esses jovens, educar esses jovens, formar esses jovens, resgatar esses jovens, devolver à sociedade esses jovens transformados. Tenha certeza, Dom Bosco e tantos outros santos da sua devoção estarão com você, porque eles querem salvar a sua casa, eles querem salvar a sua família, eles querem salvar o seu lar, eles querem salvar o seu casamento, eles querem salvar os seus filhos. Você não está guerreando, você não está batalhando só, não, pelo contrário, se você batalha, mas é preciso que você batalhe. A partir de Maria, multidões de anjos, de santos estão com você, guerreando junto com você, batalhando junto com você, para que a sua casa seja liberta. Gente, estamos em ordem de batalha. E ordem de batalha quer dizer ordem de batalha. Deus já decretou batalha, guerra. E nós não podemos ser ingênuos. Se você não guerreia,
O demônio está guerreando há muito tempo. E assim como quem guerreia quer pegar um território, você lembra, nós todos estudamos história do Brasil, história geral. Por que aconteceram as guerras? Porque um queria pegar o território do outro. E por isso havia as guerras. Justamente se você não guerreia, o demônio já está guerreando há muito tempo para pegar os seus territórios, para pegar aquilo que é seu, para entrar na sua casa e apoderar-se da sua casa, para pegar a sua família, para pegar o seu casamento, para pegar o seu marido, para pegar os seus filhos, e talvez já tenha pegado muita coisa. Graças a Deus, tudo isso é transformável. Graças a Deus nós podemos voltar atrás em tudo isso, e nós podemos fazer de onde o pecado reinou, a graça imperar. Faça isso. Que onde reinou o pecado, reine agora a graça, reine agora a bênção, reine agora Jesus, reine agora a salvação. Vai ficando em pé, e nós já vamos fazer isso. Daqui a pouco os nossos sacerdotes já vão andar no nosso meio, aspergindo a água benta. Mas levante comigo a sua mão direita, porque nós estamos pedindo, Senhor, a graça, a coragem de tomar essa decisão, Senhor. O que falta a nós, Senhor, é decisão. E hoje nós nos decidimos, Senhor, a entrar em guerra, a entrar em batalha. Porque nós sabemos, se nós não guerreamos, o outro inimigo já está guerreando há muito tempo, para tomar posse dos nossos territórios. Senhor, nós não estamos sozinhos. Obrigado, Senhor, decidindo-nos a entrar em batalha. Já sabemos que Maria está conosco, que os anjos estão conosco, que os santos estão conosco, e mais do que tudo, o Senhor está conosco. E o Senhor vem com todo o seu poder. O Senhor é Rei, o Senhor é o Senhor, o único Senhor. E o Senhor vem para exercer o seu senhorio na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento. Vem, Senhor Jesus, vem e reina. Levanta-te, Senhor. Sim, nós estamos entregando a Ti as nossas vidas. Nós queremos desterrar o pecado das nossas vidas, Senhor. Não queremos mais admitir pecado, nem na nossa mente, nem no nosso coração, nem na nossa boca, nem nas nossas ações, no nosso comportamento, em nada, Senhor. Pelo contrário, aquilo que infelizmente serviu como instrumento para o pecado, nós queremos agora que seja instrumento da justiça, do bem, da graça, Senhor. Sim, nós não queremos mais usar os nossos membros, nem os nossos olhos, nem os nossos ouvidos, nem a nossa inteligência, nem as nossas mãos, nem nada do nosso corpo. Nós não queremos, Senhor, usar como instrumento do pecado e para o pecado, Senhor. Ao contrário, nós queremos que os nossos membros sejam a serviço da justiça, do bem, da graça. Piedade, Senhor, é isso que nós queremos. Vem em nosso auxílio, vem em nosso socorro, nosso Senhor e nosso Deus. Eis-nos aqui e eis aqui a nossa decisão, Senhor. Nós queremos desterrar o pecado das nossas vidas. E nós queremos entrar em guerra, Senhor, em batalha, para acabar com o pecado nas nossas casas, nas nossas famílias. Ele não pode imperar, Senhor, nas nossas casas. Não pode. E nós já nos colocamos em ordem de batalha junto contigo, nosso Senhor e nosso Deus. E por isso dizemos: levanta-te, Senhor. Nós queremos que Tu reines na nossa casa. Nós queremos que o Senhor impere na nossa casa. É por isso que dizemos: levanta-te. Levanta-te, Senhor, e governa, dirige, reina, impera nas nossas casas, nosso Senhor e nosso Deus. Toma conta das nossas casas, Senhor. Sim, toma conta das nossas casas e exerce ali, Senhor, o Teu senhorio. Obrigado, Senhor, porque entras agora na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque entras agora na nossa casa. Obrigado, Senhor, porque tomas posse da nossa família. Obrigado, Senhor, porque Tu te levantas. Sim, é isso que nós pedimos. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Mais uma vez. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor.
levanta-te, levanta-te, Senhor, com toda a nossa força. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Mais uma vez, levanta-te. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te e fujam diante de ti. Fujam diante de ti seus inimigos. Seus inimigos se despecem diante de ti. Todos aqueles que aborrecem sua presença. Pensa na sua casa e canta com autoridade. Levanta-te, 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 Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Mais uma vez, levanta-te. Levanta-te. Pensa na tua família, pensa nos teus filhos, pensa nas coisas que estão acontecendo na tua casa e clama isso. Levanta-te, Senhor. Levanta-te e fujam diante de ti. Fujam diante de ti seus inimigos. Seus inimigos se despecem diante de ti. Todos aqueles que aborrecem sua presença. Abra bem o seu braço e proclama a tua presença. Sua presença reinará sobre todo império. Sua presença reinará, governará sobre todos os principados. Mais uma vez, levanta-te, canta bem forte, meu irmão. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te e fujam diante de ti. Fujam diante de ti seus inimigos. Seus inimigos se despecem diante de ti. Todos aqueles que aborrecem sua presença. Abre o seu braço e proclama o senhorio de Jesus na sua casa. Sua presença reinará sobre todo império. Sua presença reinará, governará sobre todos os principados. Mais uma vez, sua presença reinará, força. Sua presença reinará sobre todo império. Sua presença reinará, governará sobre todos os principados. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.